Cremos que todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus. O crente pertence a Deus por criação e redenção em Jesus Cristo. É mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais, espirituais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro da sua causa consiste em entregar pelos crentes de contribuições voluntárias, com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, missões, beneficência e outras necessidades. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais um Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção poder entrar na tua casa, entrar no teu lar e ministrar a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. A nossa oração é para que o Espírito Santo do Senhor te contemple de maneira poderosa e assim você possa glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, fica esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo que nós anunciamos o reino de Deus, porque a iminência e a volta de Cristo é real, é verdadeira. E por isso somos mordomos do tempo, mordomos de tudo, de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E o nosso assunto hoje é mordomia, mordomia cristã. Cremos que somos mordomos de Deus, somos administradores das coisas que Deus deixou nessa terra. Tudo, desde o nosso tempo, das nossas finanças, dos nossos dons e talentos, tudo que recebemos é dádiva de Deus, recebemos de Deus e temos que administrar isso com justiça. E precisamos administrar isso de maneira que leve glórias a Deus, de maneira com que o reino de Deus seja anunciado por conta daquilo que temos e daquilo que temos recebido da parte do nosso Senhor, como mordomos de Cristo. Um dos primeiros textos que fala a respeito de mordomia cristã está em Gênesis capítulo 14, versículo 17 e versículo 20, que diz assim: Ao voltar Abrão de ferir Quedor e Homer e os reis que estavam com ele, saíram-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. É a primeira passagem bíblica que vai falar do dízimo. E perceba que é uma passagem que está tratando do dízimo antes mesmo da lei. Nós só vamos começar a ter contato com a lei depois do Êxodo, não é? Depois da saída do povo de Israel do Egito, ali através de Moisés, Deus escreve, prepara as leis e dando direção, uma direção cívica ao povo de Israel. Aqui nós estamos tratando do dízimo mesmo antes desta lei ser colocada. O que isso significa? Isso significa que a responsabilidade de administração dos recursos e dos bens que recebemos está muito além da lei, mas está sobre uma vida que glorifica a Deus. Abrão acabara de vir de uma grande batalha e ali ele entrega parte dos recursos ali ao rei de Sodoma, não é? E ele tem um encontro com o rei, o Melquisedeque, Fator Melquisedeque. É um livro muito especial. Se você não já leu esse livro, muito bom esse livro. Se não leu, aconselho a procurar esse livro. E ali tem um encontro com Melquisedeque, que é o rei de Salém, que é antigo nome dado a Jerusalém, que representa ali a cidade de Deus. E é interessante que Abrão deu tudo o que ele possuía, de todas as conquistas que eles haviam conseguido naquela peleja. Ele deu o dízimo, entregou o dízimo ao rei de Salém, entregou o dízimo a Melquisedeque. A entrega do dízimo a Melquisedeque, que era um rei e não um rei comum, mas era um sacerdote sobretudo, ali mostra o compromisso que Abrão tinha, não apenas de entregar algo, mas com o reino que aquele rei representava. E aquele rei representava o próprio reino de Deus. Isso é algo muito importante de notarmos. Portanto, meus irmãos, todos os nossos recursos devem ser instrumentos de Deus para exaltar, para trazer o reino de Deus.
Nós não trazemos o reino de Deus apenas na oração do Pai Nosso, quando falamos que venha o teu reino, mas nós manifestamos o reino de Deus quando nós contribuímos, quando nós colocamos todos os nossos recursos a serviço de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, nós vemos: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a tua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Toda a nossa força vem de Deus. A nossa força não vem do arroz e feijão que nós comemos. A nossa força não vem do nosso vigor físico, mas vem do Pai das luzes, do nosso Senhor Deus, quem nos sustenta, quem nos dá proventos. Portanto, nós precisamos glorificar a Deus com tudo o que temos. Não apenas com dinheiro, falamos de dinheiro também, ainda vamos citar um pouco mais sobre isso, mas com os recursos físicos que nós temos, com os recursos intelectuais que nós temos, com os recursos emocionais que nós temos, enfim, tudo que nós temos, todo o nosso vigor, seja da nossa mente, seja do nosso coração, ou seja do nosso músculo, vem de Deus, vem do nosso Senhor, e a Ele nós precisamos render honra e louvor. Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Meu irmão, nada neste mundo pertence a Satanás. Satanás é usurpador. Sabe uma grande mentira que eu tenho ouvido no decorrer da minha fé cristã? Muitas pessoas pensam assim, eles pensam que as pessoas são de Satanás. Os homens não são de Satanás. O mundo, todos os habitantes da terra pertencem a Deus. Mas Satanás, como usurpador, tenta tirar, tenta roubar, tragar essas pessoas para que essas pessoas não conheçam a Deus. Por isso que quando nós vamos saímos da igreja, saímos das quatro paredes, nós precisamos ter convicção de que tudo que existe pertence ao Senhor. A terra, os recursos são para glorificar a Deus e nós precisamos levar esses recursos a exaltar o nome santo do Senhor, inclusive as pessoas, que é o mais importante. Para isso Jesus Cristo veio ao mundo. Ainda, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Quando está tratando de primícias, está falando de prioridade. Qual é a tua prioridade? Glorificar a Deus? Assim deve ser. As tuas primícias, os teus bens, o teu melhor deve ser entregue ao Senhor. Mais do que uma oferta religiosa, mais do que trazer dinheiro à igreja, é uma vida totalmente entregue ao Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Meu irmão, Deus tem te dado recursos. Seja pouco, seja muito, Deus tem te dado recursos. Cada um contribua conforme a sua condição, conforme tem proposto no coração. Não é entregar no sentido de você ficar sem nada. Na verdade, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, tudo que pertence vai ser a Deus. Mas é mais do que um ato religioso, é mais do que uma troca. Quando a palavra fala aquele que semeia com abundância vai ceifar, não está falando de troca, está falando de um coração sincero e entregue a Deus. O Senhor tem te chamado para esse tipo de vida, para uma vida de entrega total, uma vida de abundância, uma vida de proventos, onde os seus proventos, onde os meus proventos devem vir unicamente, exclusivamente do nosso Senhor Deus, para que em toda boa obra nós possamos superabundar, distribuindo os bens aos pobres. Nós temos um momento de quarentena, nós temos revertido parte dos nossos recursos para a oferta da quarentena, abençoando, ajudando irmãos que possam estar passando por necessidades. É isso que nós devemos nos comprometer com pessoas, com vidas. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom que você recebe, todo talento que você tem, vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Nada de ruim vem de Deus. Pelo contrário, tudo que é bom, tudo que é perfeito, que há em nós, veio do Senhor. E a Ele nós devemos entregar. Entregar como? Exercendo dons e talentos para a glória do Senhor. Sejam as nossas finanças, sejam os nossos dons, sejam os nossos talentos. Não importa. Entregue ao Senhor, porque foi o Senhor quem lhe deu. Que
Que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor tem nos chamado para a mordomia cristã. O Senhor tem nos chamado para administrarmos, para gerirmos os recursos que Ele tem nos dado, sejam recursos físicos, naturais ou espirituais. Que o Senhor possa glorificar o seu nome através da sua vida. Eu quero orar com você sobre esta palavra. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra nos alcançou, porque o Teu Espírito Santo nos conduz à salvação. Pai Santo, queremos pedir que assim como nós já entregamos nossas vidas ao Senhor, tudo que é em nós também possa ser entregue ao Senhor. Sejam as nossas finanças, sejam os nossos recursos, sejam os nossos dons, nossos talentos, enfim, tudo que temos não veio de nós mesmos, mas veio do Senhor que nos abençoou para abençoarmos outras vidas. Pai amado, nos dê um coração generoso, um coração sincero diante do Senhor para abençoar aqueles que o Senhor quer abençoar. Usa as nossas vidas com poder e graça, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos e assim, com tudo que temos e tudo que somos, nós possamos manifestar o reino do Senhor. Em o nome de Jesus, graças a Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida de santidade e gratidão ao Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.